Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, geralmente é comemorado no Congresso Nacional com a votação de propostas reivindicadas pela bancada feminina. Medidas voltadas para os direitos humanos, a exemplo do combate à violência contra as mulheres, são alguns dos temas a serem debatidos. E eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a relatora da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, deputada Luiziane Lins, que é do PT do Ceará. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Luiziane Lins. Muito obrigada, Regina. Um prazer estar aqui com vocês, com todos que assistem à TV Câmara. Bom, a gente tem dados de que a cada 4 minutos uma mulher sofre de agressão. Queria que a senhora falasse para a gente que alternativa o Congresso tem de propostas para conter essa violência. Bom, primeiro é importante colocar que essa comissão da qual eu faço parte, sou relatora, que é uma comissão mista entre Câmara e Senado, ela já é um desdobramento de uma CPI mista, uma comissão parlamentar de inquérito, que fez um diagnóstico sobre a situação da violência contra a mulher no Brasil. E ela tirou como uma das suas determinações que durante 4 legislaturas consecutivas, ou seja, 16 anos adiante, a partir de então, teriam essa comissão para poder ela dar desdobramento às questões, já que é uma questão tão premente outra coisa, não é uma questão que se esgota rapidamente, é uma questão histórica. Então, eu costumo dizer, Regina, que a primeira denúncia ainda é o nosso grande desafio. Por quê? Porque 50%, 52%, ou seja, mais de 50% das mulheres que são agredidas, elas não tomam qualquer atitude em relação à agressão. Aí isso é subnotificação. Totalmente subnotificado. Então, ainda quando os dados são os dados oficiais que chegam às delegacias, que chegam às instituições, são alarmantes, mas ainda são dados subnotificados. Você tem apenas 11% das mulheres que são agredidas procuram a delegacia da mulher. Para você ter uma ideia de como o nosso desafio nessa luta contra a violência ainda é brutal. Porque eu estava dizendo há pouco o seguinte, numa outra entrevista, eu estava dizendo o seguinte: nós temos muitos problemas da nossa condição de gênero, da nossa condição de mulher. Problemas relacionados ao trabalho, as mulheres trabalham mais e ganham menos. Problemas relacionados à questão racial, as mulheres negras são vítimas duplamente ou triplamente de todas as mazelas que as mulheres brancas sofrem também. Nós temos problemas em relação à educação formal, a dificuldade de se inserir, porque muita coisa é realizada em casa, às vezes evita que a mulher participe. Nós temos vários campos de problema, mas o da violência ainda é a forma mais brutal de discriminação contra as mulheres. E olha que o Brasil já é considerado também de vanguarda, porque tem a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, e nós temos, parece, pelos dados, a cada 1h30 uma mulher sofre de feminicídio, não é isso? Exatamente, a cada 1 hora uma mulher assassinada no Brasil. Aí eu também comentava o seguinte, olha, veja bem, porque Maria da Penha, 2006, governo Lula, feminicídio, governo da presidente Dilma. E houve uma reação de muita gente que não entendia o que era o feminicídio e ficava dizendo: ah, isso é bobagem, porque homicídio, qualquer ser humano de qualquer classe social ou de qualquer gênero ou de qualquer sexualidade está sujeito. Não é verdade. Nós temos uma pesquisa que o Data Senado divulgou e nós divulgamos na Comissão da Mulher recentemente, que em um ano onde foram mortas por dia 13 mulheres, 7 das 13 eram pela condição de ser mulher. Ou seja, 6 estavam submetidas à violência urbana cotidiana, ou seja, que qualquer ser humano está submetido, mas 7 foram pela condição de mulher, ou seja, mais de 50%. Portanto, a qualificação de feminicídio foi fundamental para que as mulheres começassem a compreender que existe, de fato, uma violência praticada pela sua condição de mulher. Só para você ter uma ideia dos dados, que são muito graves. 503 mulheres são agredidas por hora no Brasil.
29% das mulheres brasileiras, ou seja, quase um terço das mulheres brasileiras, durante o ano de 2016, sofreram algum tipo de violência. E qualificando, digamos assim, essa violência, mais de 4 milhões em 2016 sofreram violência física, quando não foram assassinadas. Daí você me diz, é isso mesmo, a cada 1 hora, uma mulher é vítima de assassinato no Brasil. E, por outro lado, também tem a violência psicológica, né? A violência moral. Exatamente. E a senhora conseguiu aprovar uma proposta que tenta, pelo menos, punir mais severamente, né, os agressores. Exatamente. Explica pra gente. Isso aqui, Regina, é o projeto que a gente chama de Lei Lola. Ela já foi uma lei que foi já aprovada, um projeto que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, que é o quê? Ela vem, por isso o nome Lola, porque ela vem, é uma professora da Universidade Federal do Ceará, tem um blog feminista, é uma feminista, e ela começou a sofrer ataques misóginos de forma absurda, que ela começou a ser perseguida e ameaçada de morte. Então a gente pegou e disse, gente, quem investiga isso? Onde é que estão isso? Porque é tudo muito novo esse mundo das redes sociais, né? Eu sou dessa área de comunicação também e eu sei como isso está impactando todo mundo, está todo mundo muito ainda sem saber direito quais são os mecanismos. Então, o que a gente fez? A gente estabeleceu que a Polícia Federal, dentre outras prerrogativas, era dela a obrigação de investigar os crimes contra a mulher na internet, já que a maioria dos sites que abrigam esse tipo de crime de ódio contra as mulheres, disseminado, eles às vezes se abrigam no exterior. Sim. Então, só a Polícia Federal poderia, de fato, chegar aos principais agressores. Então, esse PL agora está no Senado e a gente espera que o Senado aprove. Eu estou muito feliz, é o meu primeiro mandato, portanto, ter uma lei aprovada e reconhecida como uma lei fundamental, que é chamada Lei Lola, para nós vai ser muito importante. Porque você imagina um instrumento que não vai ter recuo, vai ser só adianto agora, que é essa questão da internet, mas você imagina essas redes sociais contra nós, nos conteúdos de morte, de ódio, de violência. Adolescentes estão sofrendo muito com essa perseguição, digamos assim, exatamente. pela internet. E que não sabem nem se defender, né? Sim. Ainda estão num momento de vida muito incipiente para poder entender esse tanto ódio junto, né? Portanto, a Lei Lola, para nós, é muito importante. Eu estou muito feliz de já ter conseguido aprovar esse projeto, porque eu acho que vai impactar na vida de muitas mulheres que hoje são assediadas moralmente pela internet. Que outras propostas, por exemplo, a comissão mista está trabalhando agora? Bom, a gente aprovou uma série de audiências públicas, a gente trabalhou 2 anos, nos 2 primeiros anos dessa legislatura, fizemos várias audiências públicas, tratando de vários momentos, digamos assim, da violência contra a mulher. Fizemos audiência das mulheres da floresta, que elas sofrem e às vezes não tem como recorrer, das mulheres que estão no mercado de trabalho, que sofrem o assédio moral. Fizemos audiência em relação às mulheres policiais militares, que também, por incrível que pareça, também sofrem assédio moral dentro das corporações. Você vê como a nossa luta é uma luta grande, né? Fizemos também sobre a questão das mulheres negras, do tipo de coisa, porque eu não sei se você sabe, mas de 2005 a 2015 houve um recuo, não digo que foi muito importante não, porque foi muito pouco, mas houve um recuo dos homicídios das mulheres brancas. Em compensação, a tragédia foi sobre as mulheres negras. Elas tiveram mais mortes relacionadas diretamente ao feminicídio. Então, assim, ou seja, o corte racial, esse recorte racial é fundamental para a gente entender que as mulheres negras ainda sofrem um preconceito ainda maior pela condição de gênero e pela condição racial. Fora aí a gente vê jovens que estão sendo aí, né, o genocídio praticado contra jovens no Brasil inteiro. Então, assim, é muito grave e o 8 de março, em vez da gente sempre estar comemorando, a gente está sempre, é o momento que a gente consegue falar dessas questões que dizem respeito à questão da condição feminina. Inclusive, eu queria que a senhora falasse também sobre uma proposta que está em tramitação aqui na Câmara, e que é para punir mais severamente o estupro coletivo, porque foi um registro de mais de 400 ocorrências nos últimos 2 anos. E as registradas, né? Já que a senhora falou que tem uma subnotificação, a gente não sabe até que ponto esse é o número mais aproximado, né? Olha, Regina, se há uma subnotificação em relação à violência física, porque às vezes as mulheres têm ou medo, porque o agressor disse, se você denunciar eu mato, ou então as mulheres muitas vezes têm vergonha. Gente, como é que eu amo esse homem, como é que eu estou com ele, como é que ele é o pai dos meus filhos, e ele me agride, como é que as pessoas vão ver isso? Então as mulheres têm vergonha às vezes de dizer, ou ainda
a questão da violência sexual ela é mais grave ainda, porque se a física tem dificuldade de registro, que dirá a violência sexual, porque as mulheres realmente têm vergonha. Então, assim, 58% das mulheres agredidas, sexualmente falando, nunca chegaram lá, declararam nunca ter feito nada em relação ao que sofreram. Sabe, nós estamos no Brasil, nós temos hoje, segundo o Fórum da Segurança Pública do Brasil e tal, 135 estupros por dia, 10 estupros coletivos por dia. Isso é a realidade do Brasil em pesquisa agora do ano passado. Então, assim, essa pesquisa foi realizada no ano passado e que traz para nós assim uma realidade que a gente nem, quer dizer, o que vai para a imprensa, o que vai para a mídia, a gente até toma conhecimento, mas isso que está no cotidiano, que é invisível, é muito mais grave. E está acontecendo todo dia. Quer dizer, se a gente fala que uma mulher, a cada 1 hora uma mulher é vítima, ou a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência, nós já estamos aqui, nós vamos ficar 10 minutos aqui, 5 mulheres já sofreram violência física no Brasil, nesse momento que nós estamos aqui no debate. Então, assim, é inaceitável, é inadmissível que a gente ainda viva isso. Tá certo, deputada. E, por último, eu queria que a senhora falasse das propostas que estão em tramitação agora. Que propostas a senhora acha que tem que ter prioridade para ser votada ainda este ano? Nós estamos agora vivendo esses dias agora na Câmara, durante essa semana toda dessa discussão, nós estamos vivendo alguns projetos, né, prioritários nesse âmbito da questão da mulher que nós estamos trazendo para a pauta. Tanto nosso projeto, como projeto também de outras companheiras, de outras mulheres também que estão tramitando. Então, eu citaria assim como exemplo o PL Lola, que foi falado há pouco, né? O PL que traz mais recursos para as mulheres, ou seja, quando o município está inadimplente com o governo federal, normalmente os recursos são bloqueados. Então, a gente está pedindo o seguinte, que com relação ao combate à violência contra a mulher, esses recursos não sejam contingenciados. Nesse caso, mesmo que o município não esteja arcando com suas responsabilidades, ela pode bloquear em todos os setores, mas não bloqueia na violência contra a mulher não, porque todo dia tem mulher morrendo por causa disso. Então, é um ou outro. Nós temos também um PL, que a gente chama de Lei Dandara, que é tornar o homicídio da população LGBT como crime hediondo, ou seja, a gente está configurando, qualificando, assim como foi o feminicídio, o LGBTcídio, porque até hoje, se você pegar qualquer estatística de delegacia, não existe esse crime. Não existe o crime, a pessoa diz, não, matou porque matou. Tipo, não é porque teve um quê de homofobia naquele momento. Outro o PL sobre o crime sexual, que acrescenta ao rol de condutas típicas do crime de estupro, atos libidinosos, que não seja a conjunção carnal. Por exemplo, você viu aí um monte de homem ejaculando sobre as mulheres em ônibus, em transporte. A gente até se constrange de falar sobre isso, mas é real. Então, temos um projeto que acrescenta, isso também é estupro. Uma mulher que está indo trabalhar e ela é vítima de alguém que joga, um ato que joga esperma sobre ela, e sim, como assim, né? Tipo, não é uma coisa simples. E existem vários outros projetos que hoje estão sendo aprovados aqui. Houve, de uma certa forma, um certo acordo com os deputados, que tanto no dia de hoje, quanto nos dias dessa semana todos, serão aprovados os projetos ligados à questão feminina foram colocados com prioridade. Agora, o que a gente lamenta é que, sim, só quando é o 8 de março, né? Acaba que a gente fala sobre tudo isso, os projetos são contemplados, a gente tem esse espaço para falar, em vez da gente estar comemorando a condição feminina no dia 8 de março, é o momento da gente trazer todas as nossas dificuldades. Porque nessa hora tem homem que diz assim, mas por que a mulher tem um dia internacional da mulher e nós homens não temos? Porque eles não compreendem que a gente não precisava ter esse dia. Se a gente fosse, eu colocava, ou radicalmente tivéssemos a igualdade de direitos e tivéssemos radicalmente o respeito, nós não precisaríamos do 8 de março. Todo dia seria nosso, entendeu? A gente tem o 8 de março porque, infelizmente, nós trazemos esses dados que são bárbaros. As mulheres são assassinadas pelos companheiros, pelos namorados, pelos maridos ou os ex. Ou seja, não tem explicação uma coisa dessa. Portanto, temos que aproveitar os 8 de março da vida nossa para denunciar. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina. Eu conversei sobre as políticas de combate à violência contra a mulher com a deputada Luiziane Lins, que é do PT do Ceará. Assista esta e também as outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.